é um bate-papo. Existiam várias formas de abordar esse tema e eu resolvi escolher uma forma que, para mim, é mais simples, mas vocês podem fazer perguntas, podem se colocar a qualquer momento. Deixa só eu manter a apresentação já aberta para quando eu compartilhar, vocês conseguirem ver. Pronto. Podem usar o chat, quem não estiver podendo falar pelo microfone por qualquer motivo, barulho em casa, ou estão fingindo que estão numa reunião e não estão, tudo certo. Usem o chat para se comunicar que a gente olha, tá? Mais precisamente o Bruno. O Fábio caiu, né? Que pena. Tá bom, se ele entrar de novo, você me avisa, eu quero cumprimentá-lo porque eu acho que ele é um aluno da Vila Olímpia e eu queria recebê-lo bem aqui em casa. Let me know. Pronto, vamos lá. Desapego e adaptação. Para mim, esse assunto, essas duas palavras estão intrinsecamente conectadas à gravação, Bruno. Desculpe. Ah, já tá gravando. Já tá. Né? Tá. Então, estão intrinsecamente conectados. E como é que eu resolvi abordar o tema? Primeiro, a gente vai destrinchar um pouco o tema desapego. Depois, a gente fala um pouco sobre adaptação. E aí, a gente vai cruzar os dois conceitos e mostrar como eles estão entrelaçados e um tem total conexão e potência com o outro. Oi, Fábio. Olá, consegui entrar agora, desculpa o atraso. Oba, imagina, não tem problema. Você é aluno da Vila Olímpia? Na verdade, eu estou começando com o Mafra no Brooklyn. Ai, que legal. Você é aluno do meu professor. O André foi Que meu legal. professor. Joia, bacana. Estou começando agora, foi indicação da Bruna e estou empenhado, quero participar bastante aí, ver o método, conhecer mais e aprimorar aí as técnicas. Que bom, seja muito bem-vindo. Quando estiver lá no Brooklyn, manda um beijo para a galera, fala que eu tô com saudade, eu vou passar lá logo menos. Para dar um beijo. Legal. Então tá, vamos lá. Fábio, você viu, né? O assunto hoje é desapego e adaptação. Você perdeu só um comecinho, eu comecei falando que existem várias formas de abordar o tema e eu escolhi abordar primeiro o desapego, depois a gente fala de adaptação e finalmente eu vou cruzar os dois conceitos para mostrar como eles estão intrinsecamente ligados um com o outro. Legal. Eu pretendo que seja um bate-papo, vocês podem me interromper, a gente pode conversar, pode usar o chat para falar ou abrir o microfone. E a ideia é que vocês saiam com muita coisa para pensar, para digerir, mas também para treinar, para fazer, que saiam com ações efetivas para treinar desapego e adaptação. Vamos lá. Então, eu começo dizendo, desapego para quê? Por que eu preciso treinar desapego? O primeiro motivo que eu trouxe para a gente discutir, para a gente pensar, é porque a gente vem falando disso no nosso treinamento comportamental, no Mindfulness Design, mas para o Fábio e para o iPhone, que eu não sei quem é, quando o Bruno depois manda uma mensagem para o iPhone para a gente descobrir quem é, eu quero chamar pelo nome. Que não conhecem o treinamento, eu vou explicar um pouco melhor. Os conceitos de Mind Wandering e Looping, o que é? Mind Wandering é quando a gente fica com a mente voando por aí, a gente não está vivenciando o presente. Estamos imaginando coisas, vivendo no passado ou vivendo no futuro. E o looping é o que a palavra mesmo diz, você fica patinando em algum conceito, você fica patinando em alguma ideia, sem conseguir avançar
no que você precisa. Você fica só ruminando e patinando naquilo. O desapego vai te ajudar, o treinamento do desapego vai te ajudar a não entrar nesses dois modelos, nesses dois estados mentais, nem de mind wandering e nem de looping. Existe um estudo de Harvard que comprova que mind wandering e o looping, porque não deixa de ser um tipo de mind wandering, são causas significativas de infelicidade. A pessoa não está presente. Ela está pensando no que poderia ter sido, ela está pensando no que pode ser, ela está num estado de ansiedade, num estado de arrependimento ou num estado de não presença, simplesmente não vivenciar o que está à frente dela e ficar imaginando. Então, o desapego não é só a coisas, é também a ideias. Eu consegui compreender que não há utilidade em me manter em looping naquela ideia e deixá-la de lado é um exercício de desapego. Dá para perceber? Eu tenho algumas conversas sobre isso com o Bruno, né, Bruno? A gente fala bastante de mind wandering e de looping. Quando a gente está muito apegado a querer uma resposta sobre aquele tema, a querer uma resolução sobre algo que não dá para resolver, ou sobre algo que a gente não tem o poder de resolver, é preciso ter o desapego bem treinado. Simplesmente abrir mão daquela ideia para poder seguir em frente, senão você vai ficar patinando ou vai ficar imaginando o que poderia ter sido. Tá bom? Então, o primeiro fator da importância do treinamento de desapego que eu consegui pensar, que eu consegui trazer para nós, é para a gente sair do estado de mind wandering e de looping mental. O outro fator que eu trouxe foi para simplesmente sermos capazes de abrir espaço para algo novo, em qualquer sentido. Isso pode ser no sentido, sim, material. Se a sua casa está sobrecarregada de coisas, de móveis, de caixas, de papéis, não tem espaço para mais nada. Você não dá espaço para nada novo encantar o seu dia, para nada novo agregar o seu campo de visão, sequer um vaso de flor, não cabe mais nada. Da mesma forma que é tão óbvio isso no plano físico, funciona do mesmo jeito no plano emocional, funciona do mesmo jeito do plano mental. Se você não é capaz de se desapegar, por exemplo, de um relacionamento que não é mais um relacionamento, se você não é capaz de fazer uma transição numa questão de relacionamento afetivo, por exemplo, você nunca abre espaço para que um novo relacionamento possa entrar na sua vida. Não faz sentido? Não é assim que a gente se sente? Isso pode ser no término de um relacionamento ou até mesmo no falecimento de um cônjuge. Enquanto a gente não se desapega do que foi, a gente não abre espaço para o que pode ser. Tudo bem? E mentalmente, a gente já abordou bastante no item anterior. Enquanto eu estou muito presa a ideias, a conceitos, a paradigmas sobre como as coisas funcionam, eu não estou pronto para enxergar novas possibilidades. Que é o problema, ou melhor falando, o desafio de quem é especialista num assunto. E a gente também vem conversando bastante sobre isso no Mindfulness Design. Quem é especialista num assunto, quem tem muita profundidade em algo, não tem abertura de visão. E para isso, qual ferramenta que a gente tem recomendado? Que você crie um board, que você crie um grupo de pessoas de diferentes áreas de conhecimento que possam lhe trazer diferentes aspectos, diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. Isso te ajuda a sair da profundidade da sua especialização em algum tema e enxergar o novo.
E para isso, de novo, é preciso que você treine o desapego a todas as suas crenças sobre a sua especialidade, para que você possa conectar com novas ideias de novas áreas, de pessoas que entendem pouco ou quase nada sobre a sua área. Tá muito intangível? Ou tudo bem? Não? Tudo bem? Vão me escrevendo, hein? Podem me bater. Tô aqui para isso. Treinamento e compreensão da condição transitória da vida. Então, o desapego vai nos ajudar a vivenciar menos dor. Tudo o que a gente passa na vida tem uma condição transitória. Nós mesmos somos seres evanescentes, né? Estamos aqui por um período X, por um hiato, por um período curto, bem curto de tempo. E a dissolução da nossa existência é iminente. Para morrer, basta estar vivo, né? Então, eu vou exagerar falando sobre a morte, porque eu acho que é a condição de desapego mais importante para evitar a intensidade da dor de se perder alguém. Quando a gente treina o desapego, a gente está mais preparado para essa transição de perder alguém que a gente ama muito, seja por uma condição tão irreversível quanto a morte, ou por uma condição qualquer da vida. A pessoa vai morar em outro lugar, uma separação conjugal, ou qualquer outra razão na qual a gente precisa se desapegar de alguém, de um relacionamento. A condição transitória da vida está presente nos relacionamentos, em nós mesmos, né? Nos conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Se eu ficar presa demais ao que eu era, eu nunca vou permitir que entre ou que abra espaço para aquilo que eu posso ser. Então, também ficar se definindo demais e não aceitar que o que eu sou hoje é uma transição ao que eu vou ser, o oposto do desapego, é ficar preso a essa condição e não se permitir evoluir. Outra percepção da condição evanescente é no plano material mesmo, dinheiro, condição financeira, econômica, prosperidade, sucesso profissional, tudo isso é extremamente volátil e oscilatório. Com a pandemia, todo mundo pôde ter isso muito dentro do seu quintal. De forma geral, o que a pandemia fez foi exagerar, foi exacerbar condições que a gente já vive normalmente na vida. Todo mundo vive um pouco de solidão, todo mundo vive um pouco de insegurança, todo mundo vive um pouco do que a pandemia trouxe, só que obviamente num nível numa escala muito grande. Então eu vou sempre usar, na palestra de hoje, no nosso bate-papo de hoje, eu vou usar bastante a pandemia como exemplo. Mas como ela trouxe essa sensação de transitoriedade, quer dizer, tudo que a gente achava que era alicerce, que era seguro, que eram conceitos firmes nas nossas vidas, sumiram. Para alguns mais, para outros menos. Para alguns, o trabalho deu uma balançada total, os conceitos sobre como exercer o seu próprio trabalho mudou completamente. Algo que era seguro, que era constante, que era certo, tornou-se absolutamente inseguro. Para alguns. Para outros, foram os relacionamentos. Quem mora com alguém, quem mora com um cônjuge, especialmente, enfrentou desafios brutais de relacionamento. E deu para perceber como também as relações são
condições transitórias, oscilatórias e mutáveis, né? Fora a pandemia, vamos falar do momento de revolução digital que a gente vive. Tudo ganhou o quê? Uma aceleração. As transformações tecnológicas, a quantidade de informações que a gente recebe, tudo isso foi amplificado e acelerado pela era digital. Então, a gente precisou desenvolver um desapego constante do que era ontem para poder viver o hoje, para poder viver, bom, tudo bem, qual é a tecnologia nova que eu tenho que usar? Qual é a condição hoje do mercado financeiro? O que está acontecendo amanhã, hoje, ou o que vai acontecer amanhã na China vai impactar o que está acontecendo aqui? Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. E os nossos corpos, eu sempre digo isso, não evoluíram na mesma velocidade que as nossas aspirações sociais fizeram. Então, a gente sofre uma química de estresse constante porque a gente não está com a estrutura biológica preparada para lidar com o nível de desafio que nós mesmos nos impomos em termos sociais, econômicos e mentais. Então, até nesse caso, no caso de estar o tempo todo muito hiperconectado, é preciso exercitar o desapego para que você não pire. O desapego de manter-se constantemente informado sobre tudo, é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Você se desapegar um pouco de mídias sociais. Para quem é mais jovem, isso é muito forte. Para galera até 30 anos, isso é muito forte. A pessoa não consegue ficar distante do celular. Precisa exercitar o desapego, porque isso está transformando a tua química corporal numa condição de estresse sem você perceber. Porque você está sobrecarregado de informações, sobrecarregado de mensagens, de estímulos, e isso está te estressando e está criando dispersão e estresse. Ninguém está falando nada, eu vou continuar. Oba, alguém. Obrigada, manda. Não, eu só queria compartilhar uma coisa, que essa questão do desapego, por exemplo, aqui na escola, a gente viveu muito isso agora nesse período de pandemia, que foi assim, a gente só conseguiu trabalhar, inclusive com prazer, que os professores puderam voltar a se sentir bem trabalhando, quando a gente desapegou da forma como a gente trabalhava antes. Todo um princípio, a gente ficou tentando reproduzir o mesmo resultado que a gente tinha antes através de outra ferramenta. Quando a gente desapegou e sentiu, não vai ser a mesma coisa, é outra coisa mesmo. Maravilhosa. E talvez não seja melhor e nem tão boa quanto a outra. Quando a gente chegou nesse desapego, é que a gente conseguiu enxergar que outra forma seria essa. E eu nem acho que ela era tão boa quanto aquela. Ela só é diferente do que era. E era preciso, né? Mas a gente não enxergava isso enquanto a gente tentava reproduzir a fórmula que a gente tinha antes. Já começando a fazer o cruzamento dos dois conceitos, você está me falando que você exercitou o desapego de paradigmas antigos para se adaptar a uma nova situação. Então, já começamos a ver que há uma conexão total entre os dois temas. E até mesmo, eu vou além, vamos continuar aqui no desapego. Eu assisti um vídeo esses dias mostrando como os Estados Unidos sofrem com cluttering, eles são acumuladores. Então, existe uma cultura de consumismo que os torna absolutamente viciados em acumular coisas.
E parte daí, né, desse exagero do consumo e do acúmulo de coisas, o movimento minimalista, que eu respeito e procuro aplicar, mas ele nasce numa contracultura de apego, né? Apego ao que se tem. As pessoas guardam o ursinho de quando tinham 5 anos. Então, tudo isso tá aí, tá na nossa lista. Modelos mentais antigos, a gente tem que se desapegar para poder dar espaço para o novo. Coisas materiais para poder dar espaço para o novo e permitir que flua. Você, dentro de um ambiente que está muito lotado de coisas, você também se sente sobrecarregado e as suas ideias, as suas emoções não fluem. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu tenho constantemente. Quando o meu ambiente está clean, eu também estou. Minha mente está clean, as minhas emoções estão clean. E a aceitação dessa condição transitória também me dá um certo conforto quando as mudanças chegam. Então, eu já sei que nada é para sempre. Nada, 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 nada. Nada vai durar. E isso, ao invés de me trazer um disparo de ideias de insegurança, isso me traz a segurança da mudança. É só a maneira como encara. A certeza que vai mudar. Então, eu preciso estar sempre pronto e de braços abertos para o novo, né? E eu vou explicar, vou dar algumas dicas de treinamento de como fazer isso. Por último, deixei um comentário aqui: a evolução é um processo de desapego da sua versão anterior, que é um pouco que a Raquel já deu depoimento. Você, para poder evoluir na situação da pandemia, dentro do seu business, dentro do seu negócio, precisou se desapegar de como as coisas eram feitas antes, para que você conseguisse, de fato, ter uma reviravolta e performar e realizar alicerçada num novo modelo. É muito comum a gente querer aplicar o mesmo modelo numa situação nova. E aí tem aquela frase famosa que a gente sempre cita: o que te trouxe até aqui não está garantindo que vai te levar para o próximo passo. Então, o que trouxe a sua escola, Luciane Murta, até onde ela está, não vai ser o que vai levá-la ao próximo nível. Seja porque a situação externa mudou, ou seja porque há um momento de estagnação. Há um momento em que se bate num teto. Até aqui eu fui, agora daqui eu não consigo crescer mais. Como que eu vou além? Eu vou dar alguns exemplos. Então, move on. Vamos falar de algumas características ou de algumas ideias que eu trouxe sobre esse seguir em frente. Uma vez que eu me desapeguei, eu preciso seguir em frente. Há um momento para se fazer isso. Se eu permanecer demais dentro daquela experiência, eu vou gerar um desgaste que é desnecessário. Procure ensaiar na sua cabeça, enquanto eu estou falando, alguma situação em que você percebeu que passou o momento, que você poderia ter partido antes e você segurou mais um pouco e aquilo se desgastou. Vamos dar o exemplo de novo de relacionamento afetivo, porque todo mundo entende, né, a dinâmica. Um relacionamento afetivo que já terminou, mas as pessoas ficam insistindo em permanecer juntas, seja por qual for o motivo, vai gerar uma enorme quantidade de atrito que é absolutamente desnecessária. Poderia terminar de forma leve, de forma a transmutar aquilo a uma bela amizade, afinal de contas, essa é a pessoa que te conhece melhor, mais profundamente, mais intimamente, e você preferiu segurar, você preferiu ficar numa situação desconfortável,
e aquilo gerou briga, aquilo gerou faísca, aquilo gerou desconforto e deixa os advogados ricos, principalmente os americanos, onde há aquelas guerras de divórcio milionárias, quando você poderia ter partido antes de um jeito muito mais elegante, muito mais leve. A mesma coisa acontece numa experiência profissional. Às vezes você está dentro de uma empresa, você sentiu que já deu a hora, você já aprendeu o que tinha que aprender, já deu o que tinha que dar, mas você se mantém preso naquela situação, seja pelo medo da mudança, seja por qualquer outro motivo. E aí você também começa a se desgastar, começa a entregar pouco para a empresa, o que também não é justo, e entra num momento de infelicidade, num momento de perda de propósito, de se sentir cinza, se sentir sem cor, sem motivação para ir trabalhar, quando você poderia ter partido antes disso acontecer, com boas lembranças e bons aprendizados no bolso. Tem mais alguma situação que eu não citei aqui que seria importante da gente entender o momento de fazer a partida? Mesmo num sofrimento, por exemplo, a gente falou da morte, né? Que é algo que todos nós vamos passar, perder entes queridos. Tem um momento para deixar partir. Então, a gente tem um momento para vivenciar o luto, e é normal, e precisa ser vivenciado, é um rito de passagem. Nós precisamos desses ritos de passagem para fazer transformações psíquicas e emocionais profundas. Se não há esses ritos, aquilo nunca é superado, porque você vai carregar consigo por muitos anos algo que você poderia, através de um rito, ter determinado, ter desconstruído, ter feito a transição, ter feito a travessia. Então, até... Pode falar. Por que você acha que não é tão natural o desapego? O que está gerando a dificuldade de identificar? Ou identificar porque tem momentos que a pessoa é consciente, mas ainda consciente não consegue. Então, não sei, talvez trazer um pouco a perspectiva dos motivos por trás. Sim, eu acredito que está tudo baseado na nossa condição primitiva, humanoide, de segurança e garantia de sobrevivência. Então, nós, como eu falei, né, a nossa biologia não evoluiu tanto quanto as nossas estruturas sociais e as nossas ambições como sociedade. Então, a nossa biologia está procurando o quê? Segurança. Ela está procurando estabilidade. Ela está procurando garantias de sobrevivência em todos os sentidos. A estabilidade financeira está representando uma estabilidade, uma garantia de sobrevivência, de comida, de abrigo, o apego em relação ao parceiro está garantindo que eu tenho um pedaço do coletivo para me ajudar a ampliar as possibilidades de sobrevivência. Alguém que vai me ajudar a buscar comida, alguém que vai me ajudar a manter a minha segurança e minha prosperidade, que vai ajudar a criar minha prole e protegê-la. Então, está muito alicerçado no primitivo, está muito alicerçado na base, né? na biologia mesmo. E como a gente também conversa muito, o ideal não é que seja o corpo que comande as emoções que comandem os pensamentos e os pensamentos que comandem as nossas ações. O ideal é que a nossa intuição, ou para quem ainda não treina o intuicional, é que o nosso mental, as nossas decisões conscientes, conduza a direções das nossas emoções, que vão ser catalisadoras de ações do nosso corpo físico. Essa é a melhor lógica. Esse é o melhor caminho. Então, eu acho que não é que não é tão natural, não é tão natural ainda, porque a nossa biologia ainda não está preparada para a velocidade que nós nos impomos de mudança.
Porém, só vou fazer uma ressalva, Bru, antes de você falar. Eu vi que você abriu o microfone. Porém, eu não sei se eu concordo tanto assim. Eu entendi o seu ponto e eu até coloquei isso mais para frente. Há um contraponto aí. Da mesma maneira que a gente tem essa biologia wired, né, toda arquitetada, projetada para nos proteger, para nos garantir segurança, ao mesmo tempo a gente tem um cérebro extremamente preparado à adaptação. A neuroplasticidade hoje é comprovada por vários e vários estudos. A neuroplasticidade em crianças é muito maior, mas ela é para a vida inteira. A gente pode mudar as nossas conexões neurais, a maneira como a gente interpreta o mundo, os nossos comportamentos, até o fim da vida. Então, há sim, guardado dentro do nosso corpo, uma chave muito poderosa de adaptação. É o que eu falei, a gente está permitindo que a parte mais primitiva conduza a mais lúcida e não aprendendo a usar o ferramental mais lúcido para que ele conduza o mais primitivo. O ferramental está aqui, a gente é que ainda não aprendeu a usar. Somos crianças engatinhando ainda na evolução humana. Respondi? Deu? Valeu, Jess? Valeu? Bru, manda bala. Não, era só colocar 2 exemplos que a Kel colocou no chat. Você quer ver você ou Obrigada, quer que por eu favor. leia? Não, pode falar, vai à vontade. Um exemplo é, como mãe, como pai também me incluo nessa, nós vivemos muitos momentos de desapego das fases naturais de evolução e crescimento dos filhos. Esse foi um deles. E o outro, às vezes é preciso se desapegar de algum amigo, porque naquele momento a amizade não é bacana para uma das partes. E nem isso, Kel. Adorei o que você disse e vou complementar. Às vezes não é nem porque não é legal para uma das partes. Às vezes é porque não é o momento do outro. E é muito carinhoso dar espaço às pessoas. É carinhoso, é elegante, você dá um espaço para o outro. Então, a gente pode, alguém por favor anote, a gente pode colocar como uma próxima conversa, uma próxima palestra, essa dinâmica da elegância nas relações. Como fazer, né? Como ser mais elegante e deixar as pessoas mais confortáveis à nossa presença. Eu vou arquitetar algum tema nesse sentido. Mas vamos lá, que eu falo pelos cotovelos, a gente nem chegou ainda no próximo tópico. Então, esse é o momento, tá bom? Foi isso que eu quis dizer com o momento. Para seguir em frente, que você saiba respeitar, nem antes e nem depois. Se passa do momento, você desgasta. Se você sai antes, você deixa de ofertar ou de absorver a experiência como um todo, tudo que a experiência poderia te proporcionar. Você saiu antes, você não se permitiu. Mas como é que eu vou saber qual é o momento? Treina, se coloque nas situações. Seja corajoso e se exponha. Erre, vai de novo. Enfim, eu vou dar umas dicas um pouco melhores mais para frente, mais objetivas, mas é isso, é se colocar nas situações até ganhar repertório. Já aconteceu tantas vezes isso comigo que agora eu sei como reagir melhor. É isso, basicamente é repertório de experiências. O senso de utilidade e contribuição, eu coloquei aqui como um insight de que para a gente seguir em frente, também é interessante olhar se aquela experiência, pessoa, coisa, emoção, pensamento está sendo útil ou não. Também isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês. E é uma coisa que funciona muito para mim. Eu simplesmente jogo essa pergunta.
esse pensamento, essa emoção está sendo útil? Porque por que existem as emoções? Para catalisar ações. Uma ação de medo, uma emoção de medo, de ansiedade, ela está existindo para te alertar sobre algum perigo iminente e ampliar suas chances de sobrevivência. Vai disparar cortisol, vai disparar adrenalina, para você ficar mais rápido, para você estar mais atento, mais alerta. Eu ganhei palmas. Obrigada, a primeira da noite. Muito obrigada. Então, eu não sou mais um macaco correndo na savana, correndo na floresta, fugindo do leão. Eu já tenho mais compreensão do que ocorre dentro do meu corpo e a partir desse autoconhecimento, dessa compreensão, eu consigo manejar, administrar o que está acontecendo de acordo com as minhas escolhas e de acordo com a minha vontade. Então, esse medo é útil? Vai me ajudar a correr mais rápido? Vai me ajudar a montar um equipamento mais rápido para começar a palestra porque eu estou atrasada? Vai, então beleza, deixa eu sentir isso aqui, uhul, e vai. Não, isso não é útil, porque eu não tenho poder de ação sobre a pandemia, por exemplo. Eu não tenho como mudar a realidade. Eu não tenho como mudar o que está acontecendo. É inútil sentir medo. O medo serviria para que eu fugisse do leão, para que eu me protegesse. Na pandemia, a gente converte o medo para a sensação de ficar mais atento, de ficar mais... Tem uma palavra tão boa para isso? Se alguém lembrar, me ajuda. Mas para que eu fique mais alerta e que eu use mais ferramentas de proteção em relação à pandemia. É isso que eu posso fazer? É isso que eu posso fazer. Qualquer emoção que vá além disso está me prejudicando. E pior, está me traindo, porque está diminuindo no longo prazo, começa a diminuir a minha imunidade, começa a diminuir a minha saúde, porque o medo, a ansiedade, o estresse, em platôs e não em picos, causam um desgaste corporal. É como se você estivesse usando uma droga, né? Só que ela é uma droga natural que o seu próprio corpo produz. Se eu disparo essa droga na hora que eu estou precisando de uma hiperperformance, isso faz sentido. E depois eu desligo ela. Se eu fico com isso disparado o tempo todo, eu vou desgastando o meu corpo. Dá para entender? Literalmente, eu vou desgastando porque eu estou usando toda a minha energia num espaço curto de tempo. Então, senso de utilidade e contribuição no sentido de desapego é assim, eu olho para a emoção, o pensamento, o objeto, a pessoa, o que for, e avalio. Isso está contribuindo para tornar minha vida melhor, para tornar a vida de alguém melhor, para tornar uma situação melhor. Tem alguma utilidade? Não, não tem. Então, solta o balão, desapegue-se. Move on. Simples assim. Porque agora você, ainda tendo uma biologia tosca, rudimentar, você agora já começa a desenvolver ferramentas de avaliação, de assessment mesmo, de avaliação da realidade e não só de reação à realidade. Vamos lá. Depois de estudada e planejada a decisão, não olhe para trás, não tem nada pior do que arrependimento. Quer dizer, você toma a decisão, segue em frente e depois fica, será que eu devia ter feito isso? Mas será que não era melhor eu ter... Não. Tomou a decisão, depois de ter planejado, olha para frente. Olhar para trás não vai adiantar, porque você não tem poder sobre o passado. Eu não tenho como mudar o que eu já fiz. Vamos só voltar um segundo nas emoções ali em cima, porque tem conexão com essa ideia.
O sentimento de culpa é útil? Depende. Se a culpa vai permitir que eu reverta uma situação ou que eu possa atenuar o impacto que eu tive em alguém ou em alguma coisa, então ela valeu. Aí o que eu faço? Eu ajo e jogo a culpa fora. Eu não fico com aquilo dentro de mim. A culpa serve, eu analiso, tá, entendi. Eu tô sentindo essa culpa por causa disso. Eu tenho como agir? Tenho. Ajo, jogo a culpa fora. Eu tenho como agir? Não. Joga a culpa fora. Não serve pra nada. Serve como aprendizado. Pô, não vou fazer de novo, porque eu me sinto mal toda vez que eu faço isso. Resolveu. O que a gente fica pirando, lupando? Não serve. A emoção é útil. O corpo, em todas as suas dimensões, física, emocional, mental, intuicional, é perfeito. Ele é projetado para a sua sobrevivência. É a que a gente não sabe usar. Então, a culpa, a raiva, o medo, a paixão, tudo isso pode ser útil, depende de como a gente vai usar, como interpretamos e como a gente usa. Aprenda a carregar o aprendizado, não os ressentimentos, nem os arrependimentos. Somos o que somos porque as experiências nos esculpiram. Então, e a decisão que eu tomei lá atrás foi horrível, porque eu deveria ter... Não deveria ter nada. Você fez o melhor que você podia, com as ferramentas emocionais, mentais e físicas que você tinha acesso na época, e graças a esse percurso, você é quem você é hoje. Que bom! E daqui para frente, você tem mais bagagem, tem mais repertório para tomar novas decisões, se as mesmas encruzilhadas aparecerem e você tiver uma ideia diferente do que pode ser melhor para você. Vocês estão mudos. Espero que esteja tudo bem. Que não tenha congelado a gravação. Bom, finalmente, falamos de desapego até agora. Vamos falar um pouco sobre adaptação. A valiosa habilidade de mudar. Bom, a adaptação, capacidade de adaptação foi apontada pela Forbes como uma das 12 principais características do futuro. Antes era até 2030, agora com a pandemia isso foi considerado para já. Agora está valendo já, é considerada uma das principais habilidades do presente para qualquer indivíduo. Tanto performar nas suas empresas, mas para também ser feliz, ser mais realizado. Vamos lá, eu sempre trago uma frase, né? Essa aqui eu já publiquei, mas ela encaixava como uma luva, eu precisei trazer para vocês. Seja como a água, seguindo o seu curso através das fendas. Não seja duro, mas adapte-se ao objeto e você deverá encontrar um caminho dando a volta ou através do objeto. Se nada dentro de você permanece rígido, as coisas exteriores irão se abrir. Bruce Lee, sábio Bruce Lee. A rigidez emocional, física, mental traz dor, traz desconforto, traz inquietação. Ao invés de nos posicionar à ação efetiva, à transformação, nos posiciona à indignação, à lamentação, à vitimização. Quando nós somos flexíveis, não a ponto de não termos ideais, não termos propósitos, mas a ponto de ter esse norte bem desenhado, porém estar muito flexível a como eu vou chegar lá. E tem uma outra frase, depois eu recupero ela para vocês, mas que também traz essa analogia da água, dizendo como a água passa pelas fendas mais apertadas. Quer dizer, não há barreira. Se você se comporta com tamanha fluidez, não há barreira para você.
se você entra duro, estagnado, irreversível dentro de uma situação, o mundo se fecha, porque é uma reação diretamente contrária à sua ação. Você entra duro, o mundo responde duro. E, de novo, isso não significa que você não tenha um caráter firme, que você não tenha seus propósitos, significa simplesmente que as formas de conquistar e de que os questionamentos constantes sobre quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou e como eu vou, estão presentes. Vamos falar um pouquinho mais disso. Adaptação como habilidade essencial. As transformações no mundo nunca foram tão aceleradas. Precisamos aprender a reagir consistentemente com aquilo que somos e queremos. Então, é o que eu já havia comentado lá atrás, inclusive na parte de desapego, mas nesse caso aqui, o que eu quis dizer foi: há um ponto de chegada. Para quem conhece, vem fazendo nossos treinamentos, você tem aí já formatado um propósito, uma essência sua. Porém, tudo que estiver entre o agora e vivenciar essa essência precisa estar aberto a discussões, aberto a reflexões, aberto a mudanças. E eu coloquei o elemento aí da era que a gente vive, acelerada, porque Pra, é não a sei era... se é pra mim, mas você tá sem som. Tô? Tô sem som? Agora Pra mim tá com som, tá normal. Para mim também. então peraí, entendi. Não, tudo bem, não tem problema. Melhorou? Agora tá ouvindo? Vê. Que bom, tá bom. Não faz bagunça. Então, isso é a habilidade de adaptação, ela é ainda mais necessária dentro da era que a gente vive, pelo excesso de informações, pelo excesso de mudanças. Hoje a ciência está de um jeito, amanhã já descobriu outra coisa, já mudou completamente, já está tudo diferente, e você precisa estar o tempo inteiro se adaptando sem pirar, sem se estressar, surfar essa onda e não tomar caldo. Pessoas, empresas e governos são compelidos a mudanças radicais para prosperar. Não é o que te trouxe até aqui que vai te levar adiante, Pedro Cordier. Então, eu quis mostrar que essa adaptação e adaptabilidade, ela tem que acontecer nessas esferas todas, ou seja, nós como indivíduos, nós como empresas, nós como nações e nós como humanidade. Esse desafio está presente em todas essas situações. Eu coloquei no highlights de hoje a recomendação de um documentário que está no Netflix, chamado The Blue... Bruno? Tá, mas tá falando sobre a crise hídrica no mundo e... Só que, por que eu coloquei lá? Porque tá falando de catástrofe? Não, ele é muito ele é muito resolutivo, ele é muito posicionado a soluções. Então, mostra como nações, comunidades e pessoas têm sido criativas para extrair água, e água limpa, do impossível, de onde não há. E eu achei aquilo incrível, porque eu achei uma evidência de que a humanidade está se adaptando cada vez mais rápido e nem sempre há uma conexão direta. Então, é uma solução que aconteceu lá na Somália, outra solução que a NASA deu, outra solução que Chicago precisou resolver, outra solução que uma comunidade na Índia. Então, assim,
é um desafio individual, interno, com as nossas emoções, as nossas questões. É um desafio para as empresas se reinventarem e tornarem-se mais sustentáveis, sistemicamente mais inteligentes. Há um desafio dos governos, da mesma forma como empresas, e há um desafio como humanidade, de como é que a gente vai tocar o nosso desenvolvimento como humanidade daqui para frente. A pandemia é uma crise global, não é uma crise da China, não é uma crise do Brasil, não é uma crise dos Estados Unidos. É a humanidade precisando se adaptar a algo que atingiu todo mundo. A humanidade. A crise climática, mesma coisa. Não interessa que na Holanda todo mundo é perfeitinho, porque se der uma caca por causa do comportamento das Américas ou da Europa oriental, sei lá, eles vão sofrer também com a crise climática. É um problema de todos, não existe mais isso de país. É um problema de todos. O problema de um é o problema de todos. Nós estamos realmente conectados. Isso não é uma ideia hippie. Isso é uma realidade. Para quem não está com o chat aberto, é Brave Blue World. Brave Blue World. É muito interessante, seja sob o ponto de vista de entender a crise hídrica, seja sob o ponto de vista de perceber a capacidade de adaptação dos seres humanos, das sociedades, dos governos e das empresas. Achei um documentário social muito interessante, comportamental muito interessante. Bom, aí a gente vai conseguir finalmente pular um pedaço, porque eu sei que já estamos avançados na hora, mas tá aqui aquele contraponto que a gente falou lá no começo. A Jéssica queimou a largada, falou sobre por que nós somos tão apegados e tão não adaptáveis, e eu coloquei aqui os dois contrapontos. Nossos cérebros foram projetados à adaptação, então a neuroplasticidade é estudada amplamente hoje, ela está presente da infância até o fim dos nossos dias. É só uma questão de treinamento comportamental, de criar novos caminhos para a consciência fluir, ao mesmo tempo em que o cérebro quer economizar energia, então ele quer manter todo o seu comportamento no automático, no inconsciente, para que não haja processamento. Então, além da questão da segurança, da biologia e tal, nós vivemos por condicionamento. Então, o que você aprendeu com a sua família, o que você aprendeu na sua escola, é como você funciona, como a sua consciência funciona. Como a sua família limpa o carro, lava o carro com água infinita? Quantas horas eles demoram para tomar banho? Que tipo de comida a sua família comia? Muito condimento, muito enlatado, muito. Agora vai ver como é que está a educação das crianças hoje em dia nas escolas. Sustentabilidade é normal. Minha sobrinha de 5 anos, 6. Minha irmã não pode ver esse vídeo. Minha sobrinha de 6 anos dá lição de moral na minha irmã, dizendo como é que separa o lixo, explicando que o plástico faz mal, para não pedir coisa com plástico. Por quê? Porque ela está aprendendo isso na escola. Você não funciona assim tão facilmente, porque ninguém te ensinou isso. Isso não era uma questão. Te ensinaram outras coisas e a sua consciência fluía por ali no automático. Para você mudar o seu comportamento, no exemplo da sustentabilidade, há um esforço, né? Há um desgaste, há um processamento, há um treinamento a ser feito. Depois que esse treinamento for feito, você cria um novo sulco por onde vai passar a fluir a sua consciência e o seu comportamento novo torna-se automático. Então, eu concordo e discordo da Jéssica. Acho que nós estamos biologicamente
preparados para adaptação, é só uma questão de saber manipular as ferramentas que nós temos. É como se, de fato, nós fôssemos crianças de frente para uma caixa de ferramentas. E, tipo, que chave é essa? O que eu faço com esse parafuso? De verdade, é assim que eu me sinto dentro desse equipamento aqui. Então, uma vez que a gente ganha maestria de como faz o que, com que porca, com que furadeira, é isso que vai comandar o restante. Tá bom? Bom, o horário, tudo bem se a gente passar 15 minutinhos? Vamos lá, 15 minutinhos para quem puder, senão depois eu mando a gravação. Me perdoem pelo horário. Eu assisti recentemente 2 TEDs. Eu passo depois para vocês o link. Um é dessa Jennifer Jones, que é uma doutora americana, psicóloga, que levanta no TED dela as características das pessoas adaptáveis. Eu achei isso super interessante para trazer para vocês e talvez chamar a atenção se não está na hora da gente incorporar isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia. As pessoas, mas o que ela fez? Ela fez um estudo muito sério em várias empresas, grandes empresas, um estudo de 5 anos, e foi percebendo o que denotava, o que realmente era o diferencial no comportamento das pessoas mais adaptáveis. E ela percebeu, ela levantou 4 coisas. A primeira, propósito. O propósito é o que vai nos guiar às escolhas certas quando os tempos difíceis chegarem e precisarmos encarar as mudanças. Fácil de perceber, né? Eu sempre dou o meu exemplo, eu tenho um propósito muito claro, eu quero contribuir com a vida das pessoas para que elas possam descobrir qual é a sua essência, a sua identidade, a sua contribuição única para o mundo. Esse é meu propósito de vida, inclusive a minha contribuição única para o mundo. Como eu vou fazer isso? Eu estou super aberta. Então, quando deu a pandemia, foi o propósito que me segurou. Ao invés de fechar a minha escola, eu adaptei a escola para a escola online e mantive a minha escola física, ainda que financeiramente, economicamente não fosse inteligente, em termos de propósito, faz sentido, porque é uma condição transitória. E daqui a 2 anos, 3 anos, vai estar tudo normal de novo. Eu tenho um ponto incrível numa cidade efervescente. Não faria sentido eu fechar o meu negócio por questões de propósito. E é isso que me trouxe a adaptabilidade à situação da pandemia em termos de negócio. Por isso é tão importante conhecer o seu propósito, saber o porquê você está aqui, o que te encanta, o que te motiva, o que te tira da cama todos os dias. A segunda característica das pessoas altamente adaptáveis, curiosidade. É o tipo de mindset de criança que se faz perguntas o tempo todo e permite-se aprender constantemente. É o famoso mindset de crescimento definido pela doutora Carol Dweck, que a gente fala o tempo todo, que tem um livro sobre isso. Mindset de crescimento é o livro que ela escreveu. São pessoas capazes de escanear o ambiente, buscando o tempo todo a necessidade de se adaptar no futuro. Todo o mindset de adaptação já foi construído antes da mudança os atingir. Então a pessoa está o tempo inteiro pensando assim: e se? E se? E se tal coisa acontecesse? Mesmo que o que ela pensou no e se não seja o que de fato vai acontecer, esta é uma pessoa que está mais pronta a agir proativamente diante de uma transformação e não tomar grandes impactos, grandes sustos e ser engolida quando as coisas mudam. É uma construção de modelo mental mesmo, de verdade. E de ter esse direcionamento
de olhar para o futuro. Aqui cabe, eu vou dar mais para frente de novo, mas cabe o exemplo da Blockbuster. Esqueci o nome dele. O CEO hoje da Netflix, que é um cara que eu adoro, um cara genial. Se você tiver oportunidade, leia coisas sobre ele, ele é muito bom. Ele é um bom estrategista de negócio, ele é um bom líder. E ele foi na Blockbuster sugerir que a Blockbuster digitalizasse os conteúdos deles. E o cara deu risada, ele falou, não, meu negócio é super rentável, eu vou continuar explorando ao invés de investigar futuros possíveis. Isso foi 5 anos antes dele falir. Do cara abrir o Netflix e a Blockbuster falir. Por quê? Porque ele continuou preso no modelo que ele tinha, ao invés de, tá bom, eu já conquistei um modelo de sucesso, o que me trouxe até aqui pode não ser o que vai me levar ao próximo passo. Tem que olhar para frente, com curiosidade, não com estresse, com uma certa alegria infantil mesmo. Ai, sim, e o que pode acontecer e tal, e não com a química do e se tal coisa. É muito diferente o posicionamento, tá? Por isso que eu coloquei esse mindset de criança e não de estresse. A outra característica que ela encontrou foi resiliência, a capacidade de superar os setbacks e aprender com eles. É a medida de quantas vezes você é capaz de levantar depois de um tombo. Como que eu treino resiliência? Apanhando. Simples assim. Apanhando e levantando. Mas aí há uma grande conexão entre resiliência e propósito, tá? É muito mais fácil ser resiliente quando se tem também um propósito, quando se tem um motivo para levantar. Se você toma um tombo e não enxerga razões para levantar, pode ser um propósito, pode ser até um relacionamento, o amor da sua vida, os seus amigos. Você precisa ter razões para se segurar quando o mundo inteiro sacode, quando os seus alicerces balançam. O meu é o meu propósito, como todo mundo já sabe. Fábio, só para te contextualizar, eu sempre uso alguns exemplos pessoais para não falar da vida de ninguém e para também tangibilizar, não ficar uma coisa tão no ar. Então, pandemia, eu morava no meu negócio, eu morava na casa onde é a escola, fiquei muito sozinha, né? Era uma casa sempre cheia de gente, fiquei muito sozinha. A minha mãe faleceu nesse meio tempo, quer dizer, todos os meus alicerces foram abalados, né? Todos as minhas certezas foram abaladas. Eu sabia o que eu estava fazendo, sabia que estava no trabalho que eu queria, no que eu tinha sonhado, estava construindo um negócio que está começando, e de repente, bum, tudo explode. Mas o que me manteve em pé? Meu propósito. Saber aqui eu vim ao mundo. Não estou dizendo que foi fácil eu sair dando risada, dei uma piscadinha para a câmera e saí andando tipo uma super heroína. Não foi isso que aconteceu. É doído, dói, é difícil, mas é menos do que aquele que não tem. Aquele que não tem propósito, aquele que não tem isso claro, ele não tem onde se segurar. Ele cai e não tem aonde se segurar para subir de volta. Entendem? Então tem uma conexão grande aí entre resiliência e propósito, mas ela identificou como características separadas, tá bom? Tá bem? Por último, ela identificou uma coisa que é negativa. As 3 primeiras são para cima, são positivas, né? São coisas a se conquistar, a aumentar. A última é algo a se diminuir, que é a ameaça. É preciso ter consciência do que dispara a sensação de ameaça e estresse em você e como você responde a isso. Também é preciso ajustar a exposição às ameaças, na medida do possível, de forma que você possa superá-las de forma assimilável e sadia.
overload conduz à reatividade instintiva. Essa conclusão aí, eu acho que merece comentários, merece reflexões. Então, primeiro a gente precisa entender o que nos estressa. Depois, quando que esse estresse vale a pena? Lembre-se que picos de estresse são interessantes para aumento de performance. O que é tóxico é platô, é se manter o tempo todo estressado. Depois, como eu respondo ao estresse? Eu respondo com frio na barriga, com empolgação, com mindset, caraca, é um desafio, eu vou enfrentar, eu vou crescer, que legal. Ou com desespero, com medo, com ansiedade, com resistência. Depois, eu preciso ajustar a quantidade de ameaças ou de desafios ou de estresse a que eu me exponho. Nem sempre eu vou ter essa escolha disponível, mas na maioria das vezes eu tenho. Sou eu que escolho os desafios que eu vou enfrentar, na maior parte das vezes. Quanto que eu quero me expor a isso? Entende? Será que eu não estou elevando demais o meu nível de estresse, a minha exposição ao desafio, quando eu poderia deixar as coisas um pouco mais confortáveis para que eu assimilasse a adaptação de uma forma mais sutil e agradável e não tão chocante, tão impactante, tão difícil? Tá fazendo sentido? Lembra que tem que fazer assim, senão eu fico achando que congelou. Então, eu coloquei aí, o overload conduz à reatividade instintiva, ou seja, quando você está naquele estado de de se sentir totalmente sobrecarregado, você vai muito mais reagir do que planejar e agir de acordo com as suas aspirações. Você vira bicho, você reage com medo, com o cuidado com a sua sobrevivência, com a preocupação com a segurança, e não focado no seu propósito, não planejando o caminho até o seu propósito. Você vira um bicho, você se estressa, você grita, você bate, você quebra coisas, você implode, você entra em burnout. Tá, legal, obrigado, já entendi. Mas como é que eu treino, como é que eu mudo então? Você já me deixou desesperado aqui. Então, como que eu treino a adaptabilidade e a capacidade de seguir em frente? Eu roubei esses itens que estão com asterisco, eu também retirei de um TED da Nathalie Fratto. A Nathalie Fratto, ela é uma investidora de risco. E ela usa esses três primeiros elementos para avaliar as empresas que ela vai investir ou não. Ela diz que a melhor forma de se avaliar se uma empresa vai dar certo ou não é a sua capacidade de adaptação. É assim que ela avalia o quanto que aquela empresa vai ser capaz de se adaptar a mudanças de mercado, de tecnologias, de realidades econômicas. E como é que ela avalia isso? A primeira, ela diz que ela avalia se o CEO, se o líder daquela empresa é alguém que se pergunta, e se? Esse modelo de pergunta força o cérebro a simular e imaginar futuros possíveis. Então, vai criando toda uma estrutura cerebral de constante simulação. Quando as mudanças chegam, o cérebro está já construído mecanicamente para agir de forma mais rápida. Entende? Então, pessoas que se perguntam, e se? E se? E se tal coisa acontecesse? E se nananana? São as perguntas certas.
E não, e onde você acha que vai estar daqui a tantos anos? E se houvesse uma pandemia, o que você faria profissionalmente? E se houvesse uma pandemia, o que você faria afetivamente? E se, né? Se perguntar e se. Com o mindset de criança, de curiosidade, não de e se? E se? E se? Porque isso vai gerando estresse. Então é o e se, o mindset de criança, de curiosidade. 2. Aí cruzando, né, os 2 TEDs. Desaprenda. Treine destruir o que sabe até agora e se colocar como aprendiz. Vocês lembram um vídeo que eu também mandei no Highlights? Depois alguém explica para o Fábio, por favor, o que é o Highlights. E passa para ele se ele quiser se cadastrar. Eu mandei no Highlights um vídeo do Destin Sandlin, onde ele falava de neuroplasticidade. Ele aprendeu a pilotar uma bicicleta com guidão invertido. Lembram-se desse vídeo? Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que desaprender a pilotar a bicicleta normalmente, para depois reformatar o cérebro a pilotar a bicicleta com guidão invertido. O quanto você é capaz de desaprender o que você já sabe para abrir espaço para aprender algo novo. Faça-se essa pergunta. Que também tem muito a ver com aquilo, né? A gente fala, pô, quando você está conversando com alguém, você está pensando no que você vai falar, no que você quer falar, na opinião que você tem, ou você está vazio, simplesmente absorvendo o que a pessoa está falando, para depois ter uma opinião e se posicionar. Cada diálogo é uma oportunidade de treinar esse desaprender. Eu esvazio a minha mente, presto atenção na pessoa, todo mundo vai ter alguma coisa para te ensinar mesmo, a pessoa mais simples culturalmente, ela vai ter algo a te ensinar. Será que você escuta de ouvidos e coração aberto e mente aberta? Ou você escuta já com paradigma, já com alguma coisa para falar? Não deixa nem o outro terminar se já quer falar. 3. Investigação ao invés de exploração, que tem a ver com o exemplo que eu dei lá da Blockbuster. O CEO da Blockbuster disse, não, eu vou continuar explorando meu modelo de negócio. Eu não vou investigar cenários possíveis para o futuro. E aí o cara dançou. A Netflix engoliu ele. O cara foi lá e perguntou primeiro para ele, na Blockbuster. Ele que não quis. Mas é isso, ele foi aprofundando, explorando cada vez mais algo que já dava muito certo. Tudo bem? Tudo bem. Mas tem uma área de inovação. Tem uma área que vai investigar futuros possíveis. Tem uma área, seja no seu cérebro, seja na sua empresa, seja, sei lá, um amigo que faz isso por você. Tenha uma parte do teu framework que vai olhar para o futuro e não só aprofundar os modelos que já dão certo hoje. Tá bom? São essas 3 coisas que ela colocou. E aí eu acrescentei mais 2. Treine adaptar-se com pequenas coisas. Mudanças cotidianas preparam-no para quando as grandes transformações chegarem. Esse é um treinamento constante nosso na escola. Treine mudar de roupa, treine mudar o lado que você dorme na cama, treine mudar o caminho que você faz para casa, treine mudar o gênero de filme que você assiste, treine mudar o formato com que você se relaciona com as pessoas. Ai, eu não tô curtindo esse negócio de falar por videocâmera. Cara, adapte-se, treine. E é tão pequeno, são pequenas coisas. Então, treine o tempo todo com pequenas coisas ínfimas, porque você vai estar mais adaptável quando as grandes chegarem. Você vai estar mais treinado, com mais ferramenta. 5. Mantenha em mente a característica transitória de tudo, inclusive de si próprio. Você pode mudar de ideia a qualquer momento. Não apegue-se às suas próprias verdades. Esteja aberto para mudar
de pensamento, para mudar de vida, para mudar de casa, para mudar de relacionamento, para mudar os seus conceitos sobre si próprio. Esteja aberto a isso. Questione. Então, o treinamento de adaptação através do desapego tem a ver com a pergunta do e se. É o desapego do presente e o olhar para o futuro. Tem a ver com se desapegar do que você já sabe, desaprendendo o que você já sabe para poder dar espaço ao que está novo. Tem a ver com desapego do que você já tem e olhar para as possibilidades do que pode ser, sem ansiedade, mantendo o que você tem, cuidando com zelo do que você tem, mas aberto a possibilidades. Com desapego, sabendo que o que você tem hoje, você pode não ter amanhã. Seja um negócio, seja a sua estabilidade financeira, seja o seu companheiro de vida, seja a sua própria vida. E se eu não estiver aqui, qual é o legado que eu vou deixar? Eu estou pronta para partir? Então eu tenho que ter o desapego até mesmo da minha condição de existência. Se eu não estiver aqui, eu deixei os meus filhos amparados de dinheiro ou de conhecimento, eu disse tudo o que eu queria para todo mundo que eu queria? Pesado? Foi forte demais? Vocês estão com uma cara congelada? Muita informação? Desapego ainda é ao adaptar-se em pequenas coisas, né? Treinar o desapego num pouquinho. Ah, eu nunca uso jeans. Desapegue-se disso. Desapegue-se do esse eu nunca faço tal. Talvez faz uma vez para ver como é que é. Não defina-se, não limite-se. E, finalmente, mantenha em mente a característica transitória de tudo, inclusive de si próprio, que é isso que eu disse. Você pode mudar, você pode não ser a pessoa que você é hoje, você tem liberdade para isso, você é livre, você nasceu livre, você só não sabe disso e não se permite, na maioria das vezes. E também está aqui dentro a condição até mesmo da sua vida. Se você não estiver aqui, você está pronto para partir? Você está pronto para adaptar a realidade de hoje para a sua partida? Então, depois de viver uma experiência tão forte, por exemplo, quanto a perda de um ente querido, que foi o meu caso, que não era só um ente querido, era o ente querido, a pessoa mais importante, eu estou muito atenta a como eu me despeço das pessoas. Eu estou muito atenta a o que eu preciso dizer para todo mundo que eu preciso dizer. Todo mundo tem que saber como eu me sinto e o que eu acho. Traz um senso de urgência saudável, mas crucial, fundamental. E eu estou adaptando toda a minha vida para poder manter esse senso de urgência, sabendo que amanhã eu posso morrer. E o que eu deixei? Que mensagem eu deixei? Eu tive a oportunidade de dizer tudo o que eu precisava, de fazer tudo o que eu queria. Eu estou pronta para partir? Então, até isso tem a ver com desapego e com capacidade de adaptação. Nós gostamos de pensar que nossos campeões e ídolos são super-heróis, que nasceram diferente de nós, que são diferentes de nós, nasceram diferente de nós. Nós não gostamos de pensar neles como relativamente comuns, pessoas comuns, que fizeram de si próprias extraordinárias. Então, lembre-se que há um caminho a ser percorrido para se adaptar, para se desapegar e para alcançar uma vida mais leve, mais libertária, mais consciente. E as pessoas que fazem, que deixam grandes legados, elas trilharam uma jornada que exigiu delas escolhas poderosas,
escolhas conscientes, adaptações importantes. O cara não chegou lá porque ele nasceu especial, nasceu genial. É muito fácil para a gente pensar, mas é o Michael Jordan. Mas é a Carol Dweck. Mas é a Jolie. Mas é sei lá quem é o seu ídolo. É o Tim Ferriss. Essas pessoas trilharam uma jornada para chegar onde chegaram. Então, é importante lembrar disso, que elas sejam sim sua inspiração, mas que você lembre que elas precisaram se adaptar ao longo do caminho e que precisaram ser resilientes, precisaram ter propósito, precisaram se adaptar. Comentários. Só atrasei 24 minutos, tranquilo. Algumas coisas nunca mudam, nunca se adaptam. Vamos lá. Algum comentário? Valeu, não valeu? Ficou muito intangível? Podem usar o chat, podem usar o microfone, como for. Nossa, cara, valeu muito, muito, muito. Ficou extremamente nítido a relação importante entre desapego e adaptabilidade, né? As duas têm que andar muito juntas. Sim. Tanto essa parte de que você falou que a gente tem várias ferramentas que a gente tem que aprender de fato a utilizar para de fato ter um desapego, é a coisa mais comum. Por aí as pessoas de fato não terem nem consciência que tem essas ferramentas para utilizar. E me fez refletir muito sobre comportamentos de pessoas da minha família que ficam muito apegadas, não só ao presente, mas também a fatos do passado, e o quanto isso gera amargura, sofrimento, e aí isso acaba, né, gerando efeitos crônicos, físicos, e por amarras emocionais e fatos que aconteceram no passado, né? E o quanto isso te deixa, de fato, preso, sem capacidade de adaptar, você fica só no mindset muito negativo, depressivo, enfim, amargurado mesmo, e isso zera completamente sua capacidade de adaptação, né? E também eu fico pensando o quanto isso, se a gente ficar tão preso assim com esse mindset, o quanto isso torna a sua presença desagradável, deselegante, né? Então, enfim, foi algo que me despertou muito, e essa parte de ser desapegado tanto ao presente quanto ao passado, para que você possa, de fato, gerar o futuro e moldar a sua realidade de acordo com aquilo que você quer. Com uma ressalva, com um preceito moderador. O desapego não significa falta de zelo, né? Então, quando eu digo para não só explorar o que tem, mas investigar outras possibilidades, que você não tenha falta de zelo com aquilo que você conquistou, com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Então, todas as dimensões também estão embutidas aí, né? Eu tenho que ter orgulho de quem eu sou. Isso não significa que eu não possa ser alguém diferente, mas tem um preceito moderador aí do desapego, que é o zelo. Eu tenho que zelar por aquilo que eu conquistei como ser humano, como profissional, como parceiro, e saber usar esse shift do momento, de quando é hora de desapegar do que eu sou, quando é hora de desapegar do meu trabalho ou das pessoas, enfim. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, Caio, eu ia falar, é bem parecido com o que a Vê falou, conectado com o que eu fiquei pensando é isso, quanto a gente precisa ficar atento para que as nossas experiências e as nossas vivências sejam uma possibilidade de enriquecimento de vocabulário,
de vivências e não pré-condicionantes para que a gente não haja de forma reativa a essas experiências, mas que elas nos capacitem para que a gente consiga ver o que está para acontecer. É muito difícil fazer essa diferença, né? O quanto que você viveu te enriquece ou te pré-condiciona. Maravilhoso esse insight. Treino, treina, se expõe, Tá, mas a minha vida já é mais ou menos estruturada. Treina com coisas pequenas. Ou você é cheio de mania? Eu tenho as minhas manias. Pode falar, Fábio. Deve estar achando a gente um monte de louco, né? Tá assustado? Eu tenho muito a agradecer. Eu estou passando por um momento também muito grande de transformação. E eu acho que foi no momento certo que eu estou entrando aí no método. Eu tinha uma empresa de 18 anos e na pandemia eu encerrei. E foi um processo de desapego, né? Muito... Não, era um restaurante, então você tinha contato com muitas pessoas, muita coisa, muitos objetos, funcionários, enfim. E eu estou realmente dentro desse processo e eu acho que foi muito bom toda essa sua colocação, tenho muito a agradecer e gostei, acho que motivou bastante, estamos aí lutando e forte para continuar e seguir agora nessa nova fase, novo ciclo. Seguimos. Fábio, eu admiro profundamente pessoas que fecharam seus negócios. Eu tenho colegas do bairro tal que fecharam e eu acho muito, eu acho uma decisão que mexe com muitas coisas emocionais. Existe o paradigma de que se fechar um negócio é falhar, quando na verdade é se adaptar. Não tem nada a ver, né? Você olhou para a realidade e você falou: eu não vou conseguir manter isso daqui e prosperar. Então a decisão mais inteligente é fechar e ter a coragem de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Eu tenho uma admiração profunda. Então é tudo a maneira como a gente olha. Eu posso dizer que foi a decisão mais dura da minha vida. Imagino. Mas foi a mais correta. Imagino. Né? Quando a gente se vê, eu vou te dar um abraço. Legal. Bom, eu vou me despedir. Agradeço e obrigado para vocês que fiquem aí. Boa conclusão. Tá bom. Falamos. Obrigado, viu? Peraí, Fábio, vamos tirar uma fotinha. Peraí, só um minutinho. Tá, joia. Vamos lá. Aí, Aê. Obrigada, Fábio. Manda um beijo pro pessoal do Brooklyn. Obrigado, viu? Beijo. E parabéns aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Obrigada. Obrigada, um beijo. O outro. Ganhei palmas. Tchau.